Não se pode esconder a verdade. Não se pode esconder a verdade. Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, assim como existe o ensino de outra doutrina, existe também aqueles que vêm pregando um outro evangelho. E essa é uma realidade que está acontecendo hoje, por aí nas denominações. E o Senhor Jesus, ao ver isso, não está satisfeito com isso. Ele não concorda e nem aprova que esteja acontecendo isso. Por isso, ele envia essa mensagem aqui para você hoje, que é uma mensagem muito séria, para que você, ao receber e ler essa mensagem, possa começar a se conscientizar de que você deve voltar para o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Porque esse evangelho genuíno é o que tem que estar em sua vida. Este evangelho genuíno é aquele que você deve se esforçar para entrar. E isso tem que acontecer hoje. Você tem que parar com esse fato de você estar tolerando um evangelho misturado de padre pervertido. Porque isso não serve mais para a sua vida. É errado, é nocivo, só causa prejuízos na sua vida. Só te arrasta para coisas erradas, para práticas erradas. E isso está acontecendo com muitas pessoas hoje, que infelizmente se deixaram envolver e se enredar por esse evangelho misturado de padre pervertido e está sendo pregado por aí nas denominações. E isso, meus irmãos, não dá mais para ficarmos assim. Não dá mais para ficar envolvido por isso. Chegou a hora de sair desse erro. Chegou a hora de fugir, escapar disso aí. Para que você possa voltar para o evangelho genuíno. É isso que o Senhor Jesus quer. Então, que você também possa querer isso para a sua vida. Porque somente com o evangelho genuíno em sua vida é que você estará vivendo uma vida para o inteiro agrado do Senhor Jesus e estará vivendo uma vida que esteja vivendo de forma digna do evangelho do Senhor Jesus. Isso tem que acontecer com você. Você tem que se conscientizar disso hoje, para que assim você possa permanecer no evangelho e junto com o Senhor Jesus também. Ele quer que você esteja nele, firmado nele, alicerçado nele. Mas para isso acontecer, você tem que voltar para o evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer. Assim, quando você fizer isso, na sua vida vai acontecer somente bons resultados aperfeiçoadores que vão contribuir em muito para que a sua vida continue neste mundo de forma irrepreensível, de forma exemplar, da forma como o Senhor Jesus quer que você viva. Então você tem que fazer com que isso possa acontecer em sua vida. Então, chegou a hora de você tomar essa atitude, porque esse outro evangelho que está sendo pregado aí é totalmente diferente, é contrário ao evangelho genuíno. E é disso que o Senhor Jesus quer te salvar. É disso que o Senhor Jesus quer que você possa escapar hoje. Mas para que isso possa acontecer, você tem que voltar para o evangelho genuíno. Chegou a hora de você fazer isso de forma urgente. É urgente que você faça isso, para que assim a sua vida possa permanecer em Cristo, como Ele quer. Então, meus irmãos, chegou a hora de cada um de vocês fazerem isso para o próprio bem de vocês. Porque essa mensagem aqui é muito clara e simples. E ela não deixa dúvida do que você deve fazer. Mas ela te coloca a certeza de que ao você voltar para o evangelho genuíno, a sua vida em Cristo estará sendo aprovada por Ele. Será uma atitude que vai ser aprovada por Ele. Então chegou a hora de você fazer isso. Não dá mais para esperar. Não dá mais para você ficar tolerando esse evangelho misturado de padre pervertido, pelo qual você se deixou envolver e se enredar. Meus irmãos, chegou a hora de sair disso aí. Chegou a hora de você voltar para o evangelho genuíno, para que assim você possa permanecer em Cristo de forma saudável, da forma certa como Ele quer. Então que isso possa acontecer com a sua vida, para que assim você possa viver em Cristo
a vida que Ele quer que você veja, que você viva. Isso pode acontecer com você em nome do Senhor Jesus. Mas além dessa mensagem, meus irmãos, sobre o Evangelho, que foi baseada nessa mensagem aqui que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje, eu vou ler mais uma mensagem aqui que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é doutrina. Sim, meus irmãos, doutrina, porque o Senhor Jesus ensinou doutrina. Mas assim como existe também um outro evangelho, infelizmente hoje também, ou melhor, desde o primeiro século até os dias de hoje existem outras doutrinas, foram surgindo outras doutrinas. E muitas dessas outras doutrinas também, muitos entre nós, desde aquela época até os dias de hoje, se envolveram e se enredaram por elas. E isso não pode mais continuar, meus irmãos. Isso é um erro que a gente tem que parar de cometer. Então, eu vou ler aqui 3 textos das Escrituras que tem a ver com essa mensagem que se chama doutrina. E o primeiro texto está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. E está escrito assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Sim, meus irmãos, Paulo rogou para Timóteo que quando ele chegasse em Éfeso, ele tinha que admoestar a certas pessoas para que essas pessoas não ensinassem outra doutrina. E Timóteo fez isso naquela época. Mas na época atual, em que vivemos hoje, quem tem que admoestar a certas pessoas para que elas não ensinem outra doutrina é você, sou eu, e são todos os nossos outros irmãos também. Meus irmãos, porque ninguém pode ensinar outra doutrina que esteja em desacordo com a doutrina do Senhor Jesus. Porque quando alguém ensina outra doutrina, ele está ensinando coisa errada. Ele está ensinando ensinos de demônios. Ele está ensinando doutrinas pervertidas, perversas, só para prejudicar a vida das pessoas, só para destruir. E é esse o objetivo de nós hoje podermos admoestar certas pessoas para que elas não ensinem outra doutrina. Elas têm que ensinar a doutrina do Senhor Jesus, a sã doutrina. É essa que elas têm que ensinar, para sempre, e nunca ensinar outra doutrina. Então, que nós possamos hoje admoestar a essas certas pessoas, que muitas delas são pastores, bispos e apóstolos, para que eles não ensinem outra doutrina em tempo algum. Então, meus irmãos, esse é o primeiro texto que eu vou ler aqui. E o segundo texto está na epístola de Paulo a Tito. E o texto diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo falou para Tito, que estava em Creta, para que ele falasse apenas o que convinha à sã doutrina. E hoje, meus irmãos, eu e você temos que falar o que convém à sã doutrina, e não falarmos coisas contrárias à sã doutrina, coisas diferentes da sã doutrina, coisas que são deturpadas. Não podemos falar. Nós temos que falar aquilo que convém à sã doutrina, aquilo que está de acordo com a sã doutrina. É isso que temos que falar. E não podemos mais falar aquilo que está sendo contrário à sã doutrina. Porque se falarmos isso, meus irmãos, estaremos errando. E não podemos cometer esse erro absurdo mais. Então, meus irmãos, que essa palavra aqui, hoje, sirva para as nossas vidas, para que possamos falar apenas o que convém à sã doutrina, para sempre. Porque muitos hoje estão falando coisas que não convêm à sã doutrina, que são contrárias. São coisas mentirosas, enganosas. São ensinos de demônios que eles estão falando. Isso tudo é contrário à sã doutrina. Não convém a essa doutrina. Então que nós possamos nos conscientizar de que devemos falar apenas o que convém à sã doutrina. E o terceiro texto que eu vou ler aqui está na Epístola aos Hebreus. E o texto na Epístola aos Hebreus está escrito assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale
é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então, meus irmãos, desde aquela época já havia essa preocupação das pessoas não se deixarem envolver por várias doutrinas estranhas. Hoje é a mesma coisa. A quantidade de várias doutrinas estranhas que estão acontecendo por aí, estão surgindo por aí, estão fazendo com que muitas pessoas se deixem envolver por elas. Porque essas outras doutrinas estranhas partem de pastores, bispos e apóstolos que hoje estão pervertidos. E eles falam essas coisas pervertidas, essas doutrinas estranhas pervertidas, para arrastar muitos irmãos atrás deles. E eles ficam enredados, envolvidos por essas doutrinas estranhas, praticando coisas erradas, praticando coisas que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova, em tempo algum. Isso é perigoso demais para você, para mim e para todos os nossos outros irmãos, e para todos esses que estão por aí nas denominações. Então, meus irmãos, chegou a hora de nos conscientizarmos que não podemos deixar nos envolver por várias doutrinas estranhas em tempo algum. Não podemos fazer isso em tempo algum. Não podemos fazer isso em tempo algum, meus irmãos. Então chegou a hora de nós nos conscientizarmos disso de uma vez por todas, para que nunca mais possamos nos envolver e nem se deixar enredar por várias doutrinas estranhas. Isso serve para prejudicar nossas vidas, perverter a nossa consciência e a nossa fé, e nos afastar da verdade, e nos afastar do Evangelho, da graça, do Senhor Jesus, principalmente. Então, que nós possamos entender isso hoje, para que assim possamos nos firmar na sã doutrina e nos deixar sermos guiados por ela, porque o ensino dela é perfeito para as nossas vidas, é perfeito e eficaz para sempre em nossas vidas. E para que nós possamos fazer isso, para que assim possamos estar de acordo com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, agora que eu já li esses 3 textos na Epístola de Paulo a Timóteo, na Epístola de Paulo a Tito e na Epístola aos Hebreus, que são bem esclarecedores, agora eu vou ler aqui a mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é a doutrina. Então, ela começa assim. Está escrito: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Meu irmão, tudo o que o Senhor Jesus ensinou foi doutrina. E é essa doutrina que deve reger a sua vida e a minha vida hoje, de forma perfeita e eficaz para sempre. Por isso, devemos receber e praticar essa doutrina, para que sejamos de fato e de verdade os homens prudentes que construímos nossas casas, ou seja, nossas vidas, sobre a rocha, para que nada que nos atinja com ímpeto não consiga fazer com que possamos cair de nossa firmeza em Cristo Jesus. Meu irmão, os 12 discípulos receberam pessoalmente do Senhor Jesus toda a doutrina suficiente para as suas próprias vidas, e foi toda essa perfeita doutrina que eles ensinaram para todos os que foram se convertendo, os quais perseveraram nela. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Meu irmão, se eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, isso significa que eles persistiram e se mantiveram firmes nela, não deixando assim que outra doutrina diferente ou estranha da que eles receberam chegasse para perverter as suas vidas, que continuaram firmes na graça, no Evangelho, na verdade, na fidelidade, na sã doutrina e principalmente no Senhor Jesus até o fim. Meu irmão, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que você hoje não seja como uma criança agitada de um lado para o outro, que é levada ao redor por todo o vento de outra doutrina estranha, que só serve para perverter a sua consciência e a sua fé,
e para te desviar da verdade, como já aconteceu com muitos por aí nas denominações, porque estamos vivendo em uma época em que muitos já não suportam a sã doutrina e não querem mais dar ouvidos à verdade. Meu irmão, você e eu nunca podemos ensinar outra doutrina que não concorda em nada mesmo, com a doutrina que o Senhor Jesus ensinou. E quem faz isso hoje por aí nas denominações está cometendo um erro gravíssimo, com o qual está fazendo muitos irmãos tropeçarem por causa de muitos falsos ensinos deturpados e pervertidos, que partem de homens que também são pervertidos. E para que isso nunca aconteça com você, é necessário que você entenda aquilo que Paulo rogou aos irmãos de Roma. Leia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 16 e 17 e 18. Meu irmão, lembre-se de que está escrito: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Meu irmão, nunca seja ou se faça cúmplice das obras mais e muito erradas de todos aqueles que vêm ter com você e não trazem a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, é apenas a sã doutrina do Senhor Jesus que pode produzir bons resultados em sua vida, que pode deixar a sua vida em Cristo saudável, sensata, sóbria, com firmeza, com boa consciência, com fé sem hipocrisia, com obediência, com simplicidade e pureza, com amor, com bom testemunho exemplar, com vida centralizada em Cristo e com o seu coração confirmado com graça. Por isso, meu irmão, se mantenha edificado na sã doutrina de Cristo até o fim. Então, meus irmãos, essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus tem esse objetivo, de nos firmar na sã doutrina, para que nunca mais possamos, em tempo algum, se envolver e se deixar enredar por várias doutrinas estranhas. Então, meus irmãos, chegou a hora de nós conhecermos a sã doutrina do Senhor Jesus, conhecemos profundamente, para que essa sã doutrina esteja profundamente enraizada em nossas vidas, para que nunca mais possa sair e nunca mais possa ser arrancada em tempo algum. Para que essa sã doutrina seja a nossa defesa contra as outras doutrinas estranhas. Para que essa sã doutrina possa agir como a nossa defesa, para que possamos nos acautelar e nos prevenir das outras doutrinas estranhas que estão por aí. Isso tem que acontecer conosco, meus irmãos, com você, comigo, com todos os nossos irmãos. Tem que ser assim para sempre, para que, alicerçados na sã doutrina, possamos permanecer em Cristo, vivendo uma vida aprovada por Ele. Porque a vida que o Senhor Jesus aprova é a vida daquele que está firmado na sã doutrina, daquele que fala o que convém à sã doutrina, daquele que exorta as pessoas a não ensinarem outras doutrinas, e daqueles que vivem pela doutrina, pelo ensino, daqueles que são maravilhados por essa doutrina que o Senhor Jesus ensinou. Assim como aconteceu com aqueles, quando o Senhor Jesus terminou de dizer aquelas palavras, eles ficaram maravilhados da doutrina do Senhor Jesus. Como aquele Sérgio Paulo, que creu maravilhado com a doutrina do Senhor Jesus, nós também temos que estar maravilhados por essa doutrina, que é importante para as nossas vidas, é essencial, é perfeita, é eficaz nas nossas vidas para sempre. Então que possamos permanecer nessa doutrina, meus irmãos, até o fim. Vamos continuar dessa forma, meus irmãos, porque se continuarmos nessa doutrina, perseverando nessa doutrina, ensinando essa doutrina, assim chegaremos no final aprovados pelo Senhor Jesus. E é isso que tem que acontecer com você, comigo e com todos os nossos outros irmãos para sempre. Então que possamos, meus irmãos, agora começar a se conscientizarmos disso, de que devemos ficar alicerçados nessa doutrina, firmes até o fim, para que assim possamos rejeitar, expulsar e escapar de todas as outras doutrinas estranhas que estão enredando muitas vidas por aí. Então que possamos agir assim, meus irmãos. É isso que o Senhor Jesus quer. Esse é o objetivo dele para as nossas vidas, com essa mensagem que foi lida aqui.
Então que possamos acolher essa mensagem e praticá-la, sempre de acordo com a sua doutrina. Então é isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.